Fala galerinha, tudo bem? Estamos de volta aqui nesse curso de eletricidade para falar de fato sobre eletricidade, né? A gente deu uma pausa na última aula para introduzir um pouco o conceito matemático e aplicável à física de vetores, e vocês vão entender um pouco o porquê que a gente fez essa quebra, né? Esse conceito vai ser bem importante nessa aula e na sequência, porque as grandezas, né, as propriedades que a gente vai ver daqui para frente, elas utilizam, e vocês vão ver, né, elas utilizam esse conceito matemático de vetor, porque serão grandezas vetoriais que a gente vai trabalhar aqui, se vocês lembram da aula 2. Então, vamos passando aqui. A aula de hoje vai ser sobre força elétrica. Então, a gente vai desenvolver um pouco aquele conceito de corpos carregados com cargas iguais, né, cargas de mesmo sinal, eles tendem a se repelir, e corpos carregados com cargas de sinais opostos tendem a se atrair. A gente vai entrar um pouco mais de detalhe nesse assunto. Então tá aqui, ó. Como discutimos na aula passada, corpos carregados exercem influências entre si. Então, um corpo carregado ele pode provocar, né, reações e atrair ou repelir outros corpos carregados. Em geral, corpos carregados com cargas iguais se repelem, corpos carregados com cargas opostas se atraem. Então, mais com mais eles se afastam, menos com menos eles se afastam, mais com menos eles se atraem. A magnitude de atração e repulsão, e aí a gente vai trabalhar esse conceito agora, é representada pela grandeza de força elétrica. Vocês vão ver, né, ao longo do curso de física, e não só nessa frente, mas ao longo das outras frentes também, que o conceito de força, ele é, né, a grandeza força é uma grandeza vetorial, porque ela não pode ser definida por um número só. Né? O número de módulos, simplesmente, ele indica qual que é a magnitude da força que está sendo exercida, mas a força pode ser exercida da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ou em direção a norte, ou em direção a sul, em direção a leste e oeste, e a informação de um número não é completa para o conceito de força. E é por isso que a gente fez aquela aula de vetores antes. Então, a grandeza que a gente vai tratar nessa aula é uma grandeza vetorial. Então, no caso da força elétrica, entre dois corpos carregados, a força elétrica ela constitui um par de ação e reação. Então, o que é um par de ação e reação? Então, você tem dois corpos carregados. Nesses dois corpos carregados, o corpo A, né, imagina que é de sinais iguais, igual do exemplinho que está aqui, tá? Dois corpos com carga positiva. Então, o corpo QA, né, ali da esquerda, ele exerce uma força de repulsão em QB, ele afasta QB, ao mesmo tempo que QB exerce uma força em QA e afasta QA. Então, um exerce força no outro. Um par de ação e reação, igual está escrito aqui, ele também tem outra propriedade. O módulo das forças, a magnitude das forças exercidas de A em B e de B em A, eles têm a mesma intensidade e sentidos opostos. Então, mesma direção, mesmo módulo, porém sentidos opostos. Isso é um par de ação e reação. Então, a forma que a gente calcula o módulo da força elétrica, que um corpo exerce no outro, a lei que a gente usa para calcular esse módulo é o que a gente chama de lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb ela é, vamos dizer assim, a base que fomenta praticamente todo o curso de eletrostática que a gente está começando aqui, né, com o conceito de força, conceito de carga. A lei de Coulomb ela é uma base que sustenta todos os outros conceitos que a gente vai ver daqui para frente. O que a lei de Coulomb diz para a gente nesse mesmo exemplinho aqui de duas cargas positivas, uma exercendo força na outra? Tá? Ela diz para a gente o seguinte: o módulo da força elétrica, lembrando que força que é a partícula A aqui, com carga QA exerce em B, é a mesma força, o módulo é igual do que a carga que B exerce em A. Esse F aqui, ó, da força F aqui, do vetor F, o módulo é igual a carga A, o módulo da carga A. Então, se for menos 1 ou 1, você vai colocar um 1 aqui. Então,
O sinal não importa. Vezes o módulo da carga B. Mesma coisa. Se for menos 2 ou 2, você vai colocar 2 aqui. Dividido pela distância entre os corpos. Vendo esse pontilhado aqui nesse exemplo? Essa distância D aqui ao quadrado, vezes o K. E o K ele é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. O que é constante de proporcionalidade? A força elétrica ela varia dependendo do meio que as partículas estão inseridas. Então, se o meio for água, se o meio for ar, se o meio for vácuo, se o meio for metal, enfim, essa constante aqui ela equilibra a tua situação para o teu meio. Então é o seguinte, como é que a gente define, lembra da grandeza vetorial? Então vamos definir a força elétrica, né, como grandeza vetorial. A gente precisa integrar 3 propriedades para ela estar perfeitamente definida. O módulo a lei de Coulomb te deu. Então tá aqui, você coloca na formulinha, o K ela é uma constante, a gente vai passar por ela no próximo slide, quem que é ela. O QA você tem, o QB você tem, a distância entre os dois você tem. Acabou, você tem o módulo da força. Ah, mas e a direção? Né? É módulo de direção e sentido, da aula 2. Direção é a linha reta que liga os dois centros geométricos dos corpos. Ah, mas se a carga for pontiforme, igual a maioria dos exercícios desse assunto trata, né? Então, carga pontiforme, o ponto já é o centro geométrico, né? Então, seria a linha reta que liga os dois pontos. Então, a linha reta que liga os dois centros geométricos é a direção da força elétrica. Ah, mas e o sentido? Então, já sei o módulo é a lei de Coulomb. Já sei a direção, beleza. E o sentido? O sentido aí depende da situação. Se for 2 cargas de sinais iguais, o sentido é aquele que trata a repulsão entre os dois corpos. Então, no caso da carga A, nesse exemplo aqui, como uma repulsão em relação a B, o sentido é para a esquerda. A direção é a que liga os corpos, o módulo de F é dado pela fórmula da lei de Coulomb, e o sentido é para a esquerda. No caso de B, é exatamente a mesma direção, é exatamente o mesmo módulo, porém, o sentido é para a direita. Tá certo, gente? Se eu estiver falando muito rápido, você pausa o vídeo, desacelera. Tem alguns artifícios aí no YouTube que quem é expert aí, quem é mais novo, sabe muito melhor do que eu. E aqui vamos falar do K. Né? Como eu introduzi no slide passado, a constante K ela é uma constante de proporcionalidade, cuja função é de equilibrar, né? De mostrar o meio onde a situação está inserida. É função do meio onde os corpos carregados se encontram. Então, ela vai te dar um valor diferente e ela vai equilibrar essa equação, né? Dependendo de onde os corpos carregados estão inseridos. Né? Normalmente, nos exercícios, a gente vai tratar de vácuo ou ar, que na prática, né? Porque como as moléculas são bem dispersas, é parecido, próximo do vácuo também. E para o sistema internacional, né, é uma convenção de unidades. Né? O valor de K é exatamente esse aqui. É 9 vezes 10 a 9 para vácuo e ar. Normalmente ele vai te dar, esse valor vai estar lá nas formulinhas, né? Mas normalmente você vai usar K como essa figurinha aqui. 9 vezes 10 a 9 e as unidades. As unidades é o Newton para força, metro para distância e Coulomb para carga. Repara que se eu introduzir essas unidades aqui na nossa lei de Coulomb aqui, lembra que é Newton, metro quadrado e Coulomb quadrado. Né? Carga é Coulomb e distância ao quadrado é metro quadrado. Então eu tenho metro quadrado aqui em cima, vai cancelar com esse metro quadrado aqui embaixo. Eu tenho Coulomb quadrado aqui embaixo do K e 12
duas cargas aqui que Coulomb vezes Coulomb vai dar Coulomb ao quadrado. Vai cancelar aqui também. Só vai sobrar o Newton, que é a unidade de força. De módulo da força. Então, dessa forma, a lei de Coulomb nos mostra que a força elétrica entre duas cargas pontiformes, isso é legal, é interessante, cai em bastante exercício, por incrível que pareça. Parece simples, né? Mas essa dedução ela cai em bastante exercício. Ela cresce se as cargas dos corpos for maior, o módulo da carga dos corpos for maior. Então, se a carga que está envolvida no par tiver carga menos 2, e no outro exercício ele tiver menos 5, a força que ela exercerá no outro corpo será maior. Ao passo que se fosse positivo, 2 para 5 é a mesma coisa. Porque a lei de Coulomb ela não trata sinal da carga, ela trata módulo da carga. E também deduzido pela lei de Coulomb, se você afastar os corpos, a força elétrica ela cai de forma quadrática. Né? Por quê? Porque na fórmula, a força elétrica entre dois corpos, entre duas cargas pontiformes, ela depende da distância entre eles de forma quadrática. Então, se eu afastar as cargas, a força elétrica cai de forma quadrada. Se eu aproximar as cargas, ela aumenta de forma quadrática também. E aí a gente já pode ir para os nossos queridos exercícios. Vamos para o primeiro aqui, da VUNESP. Dois corpos pontuais em repouso, separados por certa distância e carregados eletricamente com cargas de sinais iguais, repelem-se de acordo com a lei de Coulomb. Vamos lá, letra A. Se a quantidade de carga de um dos corpos for triplicada, a força de repulsão elétrica permanecerá constante, aumentará, e aí ele pergunta quantas vezes, ou diminuirá também perguntando quantas vezes. Isso aqui ó, é exatamente aquele exercício que a gente estava falando. Né? A relação das variáveis, né, que vão estar no exercício frente ao que é colocado na lei de Coulomb aqui. Na verdade, isso aqui vai responder esse exercício. E aí, antes da gente responder, vamos ler a letra B aqui. Se forem mantidas as cargas iniciais iguais, né, nesse caso se forem mantidas, mas a distância entre os corpos for duplicada, a força de repulsão elétrica permanecerá constante, aumentará, e aí quantas vezes, ou diminuirá quantas vezes. Então vamos lá. Vamos para o primeiro aqui. Né? Vamos relembrar aqui quem que é a lei de Coulomb, né? F igual a K vezes o Q do corpo A vezes o Q do corpo B, módulo, dividido pela distância ao quadrado. E ele propõe que um dos corpos tenha a sua carga triplicada. Vamos colocar na fórmula, né? A força inicial era F aqui, ó, com as cargas iniciais. Aí eu tripliquei a carga de 1 aqui. Tripliquei a carga do A. 3QA. Né? Tranquilamente, eu puxo o 3 aqui para a fórmula, fora da fórmula, ó. Esse cara aqui, ó, é exatamente esse cara aqui, que é igual a F. Então, triplicando a carga, né, relação linear, tripliquei a força. Tá certo? Então, ó, a conclusão é a seguinte. A força vai aumentar e ela aumenta de proporção linear. Então, se eu duplico, a força duplica. Se eu triplico, a força triplica. Então, ela aumenta e ela triplica junto com a carga. No exercício B, o que ele propõe? Ele propõe que a distância entre esses dois corpos seja duplicada. Então, vamos lá. A força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E aí tem a pegadinha, né? Que aí não é linear igual na carga. Se eu duplico a distância, na verdade eu divido por 4 a força. É o mesmo racional. Ó. Botei o 2D aqui no lugar do D. Quando eu levo ao quadrado, fica 4D ao quadrado. Esse carinha aqui é o mesmo cara que estava aqui na fórmula inicial. Então eu posso substituir por F. Então vira o F. Quem sobrou, o dividido por 4.
Então ficou o novo F, né? Quando eu afastei, dupliquei, né? A distância. O novo F é igual ao F antigo dividido por 4. Então, a resposta do exercício é o seguinte. Na hora que eu afasto as cargas, duplicando a distância, a força entre elas diminui, mas ela não diminui por um fator 2, ela diminui por um fator 4. Tá certo? Eita. Vamos lá. Aí já dá medo, mas dá para fazer. Vamos encarar ele. Olha lá. Tem-se 3 pequenas esferas carregadas com cargas. Q1, Q2 e Q3. Sabendo que... Então tá aqui nosso desenho. Ó, Q1, Q2 e Q3. Estas 3 esferas estão colocadas no vácuo. Então é naquele nosso cavale, tá? Sobre um plano horizontal, sem atrito. Tá bom, não sei por que serve essa informação, talvez ela sirva lá na frente. Os centros dessas esferas estão em uma mesma reta horizontal, que é essa reta aqui. Tá certo, vamos lá. As esferas estão em equilíbrio nas posições indicadas na figura. Então, o que acontece é o seguinte. Se eu soltar do jeito que tá, não vai sair bolinha rolando para nenhum lugar, entendeu? Vai ficar paradinho do jeito que tá. Essa informação é importante. Vamos lá. A carga da esfera Q2, que é a do meio, vale 2,7 vezes 10 elevado a menos 4 cubo. Ok. Então essa informação a gente tem que guardar, anota no seu papelzinho aí. 2,7 vezes 10 a menos 4 é a carga do meio. E a última afirmação, a quinta afirmação, é que a distância entre 1 e 2 e a distância entre 2 e 3 são iguais e ela é igual a 0,12 metros. Então ele já deu as duas coisas no sistema internacional, já nos ajuda. Ele falou que está sobre o vácuo, então lembra quem que é o K no vácuo, né? O 9 vezes 10 a nona no sistema internacional. Ele falou que as esferas estão na mesma linha reta, estava no nosso desenho, a gente conseguia ver isso. E ele falou que elas estão em equilíbrio. Então, ele te deu duas informações importantes da lei de Coulomb. Distância e carga de uma das esferas, que é positiva, tá? Mais 2,7. E ele falou que são em equilíbrio. Então, isso já dá para ter algumas deduções sobre a carga Q1 e Q3, que ele não falou nada. Vamos às perguntas. Letra A. Quais os sinais das cargas Q1 e Q3? Aqui é só os sinais. E letra B. Quais os módulos de Q1 e Q3? Vamos fazer? No início parecia que era difícil, né? A gente já viu o nome ITA ali, viu umas figurinhas aqui que não são coloridas, mas já também nos assustam, mas a gente viu também que não é esse bicho de 7 cabeças não. Vamos encarar. Vamos lá. O segredo dessa questão passa em entender que o sistema, que inclui os 3 corpos, está em equilíbrio, que é a nossa informação número 3. Ou seja, a soma de forças em todas as 3 partículas tem que ser igual a 0. Isso é um sistema de equilíbrio. O que significa o seguinte: na hora que eu soltar bolinhas, na mesma posição, não tem bolinha dando para nenhum lugar. Ficou todo mundo paradinho. Por quê? Porque não existe força resultante em nenhuma das 3 bolinhas. Então, vamos lá. O item 5 nos dá uma informação importante. A distância entre o corpo 1 e o corpo 2, que é D1, e o corpo 2 e o corpo 3, que é D2, são iguais. Desta forma, para que o corpo 2 esteja em equilíbrio, precisamos que a carga Q1 e Q3 tenham o mesmo sinal, módulos iguais. Professor, como é que você deduziu isso? O que aconteceu aqui? Vamos lá, com calma. O que ele falou? Ele falou que está todo mundo em equilíbrio. Então você tem essa carga aqui, Q2, que ele te falou que é positiva. Carga Q2, não está escrito aqui, mas é positivo. Para que a carga Q2 não tenha força resultante, eu preciso que a carga Q1 e Q3 tenham os mesmos sinais. Por quê? Porque se a carga Q1 for diferente, tiver sinal diferente da carga Q3, imagina o seguinte: esse aqui é menos, esse aqui é mais. Eu só tenho 2 opções. O menos vai atrair o Q2, uma flechinha para cá,
E o mais vai repelir o Q2. Outra flechinha para cá. Então a carguinha Q2 ela teria a tendência a seguir para a esquerda. E ele te fala que o sistema está em equilíbrio. Então eu preciso que os sinais sejam iguais. Se for positivo com positivo, as três positivas, olha o que vai acontecer. No meio. Só olha Q2 por enquanto, não olha as outras, tá? Q2. O que vai acontecer é que Q3, ó, força de 3 exerce em 2, vai estar aqui, ó, repulsão, duas cargas iguais. E a força que 1 exerce em 2, essa exerce nessa, é de repulsão também. Cargas iguais, repulsão. Uma forcinha apontando para cá, uma forcinha apontando para lá, esse está em equilíbrio. Se os dois forem negativos, mesma coisa, de atração, ó. Atração aqui entre, ó, carga 1 atraindo a carga 2. Aqui, ó, atração. Carga 3 atraindo a carga 2. Aqui, ó, atração. Uma força apontando para um lado, uma força apontando para o outro. A gente precisa disso para ter a chance de esse sistema estar em equilíbrio. Então, para você satisfazer em 2, só se elas tiverem sinais iguais, 1 e 3. Então a gente já sabe que eles têm sinais iguais, só não sei se é positivo ou negativo. Por que eu já te adiantei que elas têm módulos iguais? Porque é a lei de Coulomb, né? Qual que é o módulo dessa força que 3 exerce em 2 aqui? O módulo é a carga de 2, que é dada, a carga de 3, vezes o K, que é igual para todo mundo, dividido por um D, e esses Ds, pela formação simples, eles são iguais, né? Então, aqui, basicamente, né, para essa força aqui ser igual a essa, dado que D é igual, K é igual, Q2 é igual, para essas forças serem iguais e elas se anularem e a força resultante ser igual a zero, eu preciso que o Q1 e o Q3, o módulo deles seja igual. Só aplicando lei de Coulomb aqui, gente. Então, já dá para deduzir que elas têm, só por essa figurinha, que elas têm sinais iguais e que elas têm módulos iguais. Vamos para o próximo. Entre essas duas opções, a gente tem que pensar um outro passo, tá? E esse passo vem aqui. Ó. Embora tanto o cenário de Q1 e Q3 positivo quanto negativo satisfaçam a condição de equilíbrio no corpo 2, apenas o cenário com ambas as cargas negativas existe. Apenas um cenário com ambas as cargas negativas fazem 1 e 3 também terem a possibilidade de estar em equilíbrio. Porque vamos agora para a mesma situação e a gente vai adicionar a força que 1 exerce em 3 e que 3 exerce em 1. Se as duas cargas tiverem sinais positivos, o que vai acontecer é que elas vão se repelir. Então, a 3 vai repelir a 2, está aqui. A 3 vai repelir a 1, está aqui. A 1 vai repelir a 2, está aqui. A 1 vai repelir a 3, está aqui. E a 2 vai repelir elas aqui também. Ó. Aqui, tá aqui. Percebe? Tem tanto em 1 quanto em 3, as forças que são exercidas pelas outras duas, né, os outros dois cargas pontiformes, elas estão apontando para o mesmo sentido. Então, tanto o corpo 1 quanto o corpo 3 não podem estar em equilíbrio. Não existe nenhuma força para contrapor do outro lado. Então, tem força resultante tanto em 1 quanto em 3, portanto, não está em equilíbrio, não satisfaz aquela condição 3 do enunciado. Então, descarta isso aqui. E aí, esse caso, sim. Ó. Esse caso, né, aquelas forças são as mesmas que a gente falou lá no slide passado, aqui, ó. Adiciona só a repulsão entre 1 e 3. Ó. Repulsão que 3 exerce em 1, repulsão que 1 exerce em 3. Agora sim, você tem uma força para cada lado das 3 partículas. Portanto, da nossa letra A, né, a gente já sabe que Q2 era positivo. Q2 era positivo. Agora a gente sabe que Q1 e Q3 elas são negativas. Então, a letra A respondida. Tá? Vamos para a letra B agora. Ele quer um módulo. Né? E a gente já sabe, né, a gente já adiantou que o módulo é igual. Então, a gente só precisa calcular um número.
Vamos lá. Para resolver o item B, vamos isolar uma das cargas Q1 ou Q3, né? E vamos analisar o sistema de forças que estão atuando sobre elas. Então aqui, ó, peguei aqui do nosso sisteminha, que a gente deduziu na letra A, e peguei o Q1 aqui. Puf, peguei o Q1. Então, quem que atua em sobre Q1? É a atração, a força de atração que 2 exerce em 1, está aqui apontando para a direita, que é exatamente esse mesmo desenho. Como se eu tivesse desacoplei ele e coloquei ele aqui. A gente vai olhar só ele. Que 2 exerce em 1 e a repulsão que 3 exerce em 1. Cada uma apontando para um lado. Qual que é a minha condição de equilíbrio? Eu preciso, para um estar em equilíbrio, eu preciso que essa força que aponta para esse lado tenha o mesmo módulo que a força que está apontando para a direita aqui. Essa é a condição de equilíbrio. Então, eu só preciso igualar essas duas forças e eu vou conseguir achar o nosso módulo da carga 1. Então, vamos lá. Pela lei de Coulomb, sabemos que as forças são, 2 atuam em 1. Quem que é? Vamos botar na lei de Coulomb? Vamos lá. É igual a K, que é igual para todo mundo. Está no vácuo, né? Era o item 1, se eu não me engano. Q2, isso aqui é dado. Ele deu no item 4, eu acho. Vezes o Q1, que é o que a gente quer achar. Dividido por quem? Dividido pela distância entre 2 e 1. 1, 2, quem que é a distância entre eles? É esse D1 aqui. Então, D1 no quadrado. Está deduzido aqui nossa fórmula da força. E 2 exerce 1. E a que 3 exerce 1? Está aqui. Quem que é? É o K, mesmo K, é o mesmo vácuo. O Q3, né? Então entre Q3 e Q1 é o Q3 aqui. O Q1 dividido por quem? Dividido pela distância entre eles. Não é só D1. Por quê? Porque a distância entre eles é D1 mais D2, né? É toda essa distância aqui. Tá vendo? Não é só essa aqui. É essa e mais essa. Então é D1 mais D2. A nossa condição de equilíbrio, que a gente já deduziu, que as duas forças têm que ser iguais. Então vamos igualar aquelas equações? Vamos lá. Era o K, Q2, Q1 sobre D1 ao quadrado, igual a K, Q3, Q1 sobre a soma de D1 mais D2 ao quadrado. Quem está igual nos dois lados da equação? O K e o Q1. Né? De K e Q1. E aí vem o nosso pulo do gato. Né? O que o nosso pulo do gato diz? Primeira condição do item 5, que as distâncias são iguais. Então, D1 igual a D2. Tá certo? E a segunda coisa é aquilo que a gente tinha deduzido. Que para você atingir a condição de equilíbrio no item no corpo 2, dado que você tem duas forças, né, de atração aqui no corpo 2, com mesma distância aqui entre Q1 e Q2 e mesma distância entre Q2 e Q3, significa que a carga 1 e a carga 3 ela tem módulo igual. Então, Q1 é igual a Q3, eu chamei igual a Q aqui só para não ficar digitando os números. Então, vamos lá. Quem que sobrou aqui? Aqui desse lado tinha sobrado o Q2 e o D1. Então, Q2 sobre D1 quadrado. E desse lado sobrou o Q3, que eu chamei de Q. Né? Dividido por... Aí D1 e o D2 é igual a D1. Então, ficou 2D1. Então, vamos lá. Q2 sobre D1 ao quadrado igual a Q sobre 4D1. Que é 2 ao quadrado mais... Né, 2 ao quadrado e D1 ao quadrado. Corto D1 ao quadrado. Ele não é relevante aqui na nossa equação. Então, eu descubro que o Q2 é igual ao Q sobre 4. Logo, o nosso Q, que é quem a gente quer encontrar, é igual a 4 vezes o Q2. Então, vamos botar aqui, ó. Q igual a 4 vezes, e o Q2 ele tinha nos dado no exercício. Voltando. Tá aqui, ó. É o nosso item 4. 2,7 vezes 10 a menos 4. Tá aqui. Então, 4 vezes 2,7 vezes 10 a menos 4 dá 10,8 vezes 10 a menos 4. Como convenção de notação científica,
a gente não fica com um número que é maior que 10 aqui, né? Tem que ser menor que 10 aqui. Então a gente puxa a vírgula para cá. Então vai ficar 1,08, como a gente puxou para a esquerda, né? Eu tenho que multiplicar por 10 aqui. Então 10 a menos 4 vira 10 a menos 3, 1,08 vezes 10 a menos 3, unidade sempre, nunca vamos esquecer. Então Q1 é igual a 1,08 vezes 10 menos 3, e Q3 ele tinha deduzido que era igual ao Q1. Também 1,08 vezes 10 menos 3. Lembrando que ele pediu o módulo, né? Faz os módulos de Q1 e Q3. Módulo. Se ele pedisse qual o valor da carga de Q1 e Q3, era menos 1,08 vezes 10 menos 3. Porque elas são negativas. Tá certo? Não, e parecia mais difícil do que de fato foi. Bom, gente, caso tenha ficado alguma dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Estou sempre aberto à disposição aí para dúvidas, curiosidades e qualquer, enfim, qualquer coisa sobre a matéria aí que ficar na cabeça de vocês, se vocês quiserem discutir. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.